Fala, nação! Bem-vindo a um vídeo aqui, né, no nosso canal Robson Viegas. Não deixe de se inscrever não, ainda mais você que é flamenguista. Deixa o seu like, comenta, se inscreve aí, dá uma moral aí, que o canal tá começando agora. A gente já tem bastante seguidores em outras redes sociais, mas a gente está migrando agora aqui para o YouTube também, que a gente tem uma melhor comunicação. Bom, galera, vamos falar aqui da derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro, né, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Vale a pena lembrar que não tem nada ganho, né? É uma partida de 180 minutos, né? Temos mais 90 lá na casa deles e a gente sabe que lá foi o nosso primeiro título. Enfim, o Flamengo tem muito mais time para poder ganhar lá e eu creio que vai ganhar, tá? Não tô falando isso aqui da boca para fora, não. Ah, eu duvido, eu tô achando. Não, eu não acho. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar lá. E aí, galera, vamos falar aqui um pouco, né, dessa derrota em si do Flamengo para o Atlético Mineiro. Vamos aqui, né, fazer uma varredura nesse ano de 2025 e lembrar que o Flamengo tem 2 derrotas no Maracanã no ano. Essas 2 derrotas do Flamengo no Maracanã no ano foi justamente para a Central Córdoba, né, pela Libertadores, e agora para o Atlético Mineiro. O que essas 2 partidas têm em comum, gente? Felipe Luiz subestimou o adversário. Não tem o que se falar. O primeiro jogo, quando o Flamengo perdeu para a Central Córdoba, né? A gente tem a data aqui, ó. O Flamengo perdeu para a Central Córdoba, né? No jogo de fase de grupos da Libertadores, foi em abril, tá? E agora a segunda derrota do Flamengo, né? Nesse dia 31 de julho, para o Atlético Mineiro. Contra a Central Córdoba, o Felipe Luiz colocou um time misto, né? E ignorando, né, o adversário, o Central Córdoba jogou muito. E ganhando ali o Flamengo ali, né? E bem, jogou bem. E agora, contra o Atlético Mineiro, o Felipe Luiz tinha, né, no banco, né, o Jorginho, tinha Saul, tinha Samuel Lino, né, o Emerson Royal, que foram os estreantes do jogo. Tinha Ayrton Lucas voltando, Alexandre, enfim, tinha bastante relacionados ali. Tinha Bruno Henrique. O Felipe Luiz colocou um time que, na minha opinião, foi um time muito mesclado, né? Embora é ainda um time muito bom, mas foi um time muito, né? Digamos assim, que gere uma certa desconfiança e que seja um pouco abaixo para um mata-mata de Copa do Brasil. Em outras palavras, o Felipe Luiz subestimou o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro veio com o seu melhor que tinha. Embora tivesse desfalque, mas o Atlético Mineiro veio com o seu melhor. E aí, o que nós tivemos no jogo, né? Um Flamengo que não criava, né? Na verdade, chegava muito no ataque, mas não tinha criação. Essa é a realidade. Chutava pouco pro gol, não ousava. O Flamengo tocava muita bola, mas sem efetividade, como sempre. E aí, o que nós tivemos? Tivemos uma bola na trave do Everton Araújo, tivemos lances, né, que o Vinha quase faz um golaço, mas não chutou. E tivemos outras situações de gols também, onde o Flamengo peca em não chutar pro gol. E aí, o que tivemos? Né? Um jogo muito, né, amarrado pela parte do Atlético Mineiro, que veio para se defender e jogar por uma bola, e o Flamengo ali tentando, mas sem criatividade. E aí, um erro, né, custou o jogo. Mas é importante lembrar aqui, gente, o Flamengo não perderia essa partida. Não perderia essa partida se escalasse o seu melhor time. Por exemplo, vamos lá. Eu tô com a escalação aqui. O Flamengo inicia, né, com Rossi. Na minha opinião, a defesa tá toda ok, tá? Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, tudo ok, tá? Ah, mas Léo Pereira errou. O Léo Pereira tem crédito até 2030, meu amigo. Vinha lateral esquerda. Ou seja, o sistema defensivo ali está totalmente correto. Onde que o Felipe Luiz pecou? No meio de campo. O Felipe Luiz, né, era para ter entrado com o Jorginho. Se é para controlar a carga, controla no segundo tempo. Não precisa controlar a carga no primeiro tempo e poupar ele como titular. Se é para poupar, não relaciona, como aconteceu com o Arrascaeta, né? Então, o Arrascaeta nem entrou aqui nos relacionados. Se é para poupar
controle de carga, nem leva pro jogo. Mas estava lá, o Jorginho estava lá. Então, gente, o Felipe Luiz deveria ter entrado com o Jorginho. E aí ele poderia, né, optar entre Alan e Everton Araújo. Por quê? O Felipe Luiz colocou Everton Araújo e Alan, 2 volantes de marcação. 2 volantes de marcação que não tem muita saída de bola. Então a gente ficou com o meio de campo muito fechado, né? O meio de campo sem muita criatividade. E aí resultou justamente no que a gente viu no jogo, né? Um Flamengo que não tinha muita criatividade, até chegava no ataque, mas sem muita eficiência. Então o Felipe Luiz justamente pecou nisso daqui, né? E ali dali pra frente, né? Tirando os 2 volantes, ele colocou Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Plata e Pedro. Gente, olha só, com todo o respeito do mundo, Felipe Luiz, ele foi questionado na entrevista sobre a posição de Luiz Araújo. O Luiz Araújo, em hipótese alguma, tem que ficar na ponta esquerda. Ele é ponta direita. O Felipe Luiz, na entrevista, ele disse que ele reconhece que o Luiz Araújo, o jogo do Luiz Araújo na ponta esquerda, não tem muita eficiência. Mas ele falou ali das finalizações do Luiz Araújo na ponta esquerda, que são boas. Mas aí, o que adianta? O cara ficou sumido no jogo. Por quê? Porque ele errou? Não, porque o técnico errou em colocar ele na posição errada. Então o Luiz Araújo é ponta direita. Então, imagine se o Felipe Luiz, né, colocasse, né, o Bruno Henrique na ponta esquerda e o Luiz Araújo na ponta direita. E o Pedro no meio. O Plata fica pro segundo tempo. E acabou. Então, ele inventou uma coisa ali, né, como de costume, colocou o Plata na ponta direita, que também ficou muito sumido no jogo, Luiz Araújo na ponta esquerda, que é a posição errada dele. O Pedro ali teve oportunidades também, mas Pedro é centroavante, a bola precisa chegar nele, vem demonstrando bastante desempenho durante os jogos, né, crescimento, né, mas o erro do Felipe Luiz foi isso aqui, né, justamente nisso aqui que eu tô falando para vocês. Luiz Araújo na ponta esquerda e o Plata, né, que na minha opinião não deveria ter entrado nesse jogo, poderia entrar até no segundo tempo. Felipe Luiz deveria ter iniciado com o seguinte time, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira Vinha, como ele entrou. Volante, ele deveria entrar com Jorginho e o Alan, ou Jorginho e Everton Araújo. Meio de campo, ele poderia manter Matheus Gonçalves, que jogou muito, tá? E ali na frente, Luiz Araújo, ponta direita, ponta esquerda, Bruno Henrique, e no meio, Pedro. Acabou. E aí, no segundo tempo, o Felipe Luiz faria ali as substituições. Tiraria Bruno Henrique, botava Samuel Lino, tiraria o Jorginho, colocava Saul, né? Tiraria ali o Alan, se tivesse cansado, botaria o Everton Araújo ou vice-versa. E aí faria as modificações. Ou seja, essas 2 derrotas do Flamengo no ano, né, que tivemos, foi para times que o Felipe Luiz subestimou. Subestimou. Não tem o que se falar. Mas, lembrando aí, né, que da mesma forma que aconteceu na fase de grupos, não fomos eliminados, e agora também temos mais 90 minutos. Mas, tomara que Felipe Luiz tenha aprendido essa lição aí, né? Não subestime o adversário. Jamais.